Meus alunos, boa noite. Mais uma vez, mais um encontro com vocês. Agora, para caminhar para os finalmente, digamos assim, né, da nossa disciplina, gerenciamento de projetos educacionais. E neste sentido, quero conversar um pouco com vocês a respeito da unidade 4 e já englobando também a unidade 5, mais especificamente a unidade 4 agora, que se refere ao monitoramento e à avaliação de projetos, incluindo aqui os projetos educacionais. Como nós já vimos em unidades anteriores, começando lá na unidade número 1, onde eu falei para vocês a respeito do planejamento, do que significa planejamento. Depois nós falamos a respeito dos planos, até chegarmos no conceito de projeto. Depois que vocês entenderam o que é um projeto, eu falei a respeito dos marcos, do marco situacional, do marco operativo. Eu falei das metas, falei dos objetivos, falei da missão, falei do orçamento, falei da visão, falei de tudo que era base para que nós pudéssemos entender como formular adequadamente um projeto. E no nosso caso especificamente, um projeto educacional. Dei exemplos em aulas passadas, inclusive na gravação, de um semi-projeto que vocês poderiam aplicar na escola, poderiam investigar lá na escola e propor ações para a resolução desse problema identificado. Aí, ok, suponhamos que vocês foram à escola, como de fato foram, né? Não é só suposição, porque eu passei uma atividade prática, uma atividade de campo, para que vocês pudessem ir lá e aplicar o conceito, ou os conceitos que vocês estavam estudando aqui comigo em gerenciamento de projetos educacionais. Bom, suponhamos que vocês tenham identificado esse problema, tenho feito um projeto ou um mini projeto para a resolução desse problema identificado. Esse projeto foi implantado e agora está na hora da gente fazer o acompanhamento da implementação desse projeto. Nós previmos lá, por exemplo, que no combate aos focos da dengue na escola, nós iríamos mobilizar a comunidade acadêmica para nos ajudar na operacionalização da eliminação do foco do mosquito da dengue na escola. Isso significa o quê? Que a gente ia fazer um mutirão, a gente ia chamar todo mundo que morava no entorno da escola, os professores, alguns alunos, os pais que são interessados, né, na escola. Para quê? Para nos ajudar nessa missão de erradicar os focos de dengue que estavam dentro da escola. Chegamos à conclusão também que teríamos que desenvolver ou prever algumas ações para que os alunos que tivessem faltado muito às aulas por conta do mosquito da dengue, porque contraíram dengue, eles teriam direito a uma reposição de conteúdo para recuperar aquelas aulas e aqueles conteúdos que eles perderam durante a doença, durante a contração da dengue. No mínimo aí 10 dias. Mas, Cristina, olha o tanto de coisa que você falou só para falar de planejamento, de plano, de projeto,
de objetivo, de metas, de marco referencial, marco situacional, de visão, de missão. Ok, então nisso eu não vou mexer mais. Só que agora vocês devem saber que nós chegamos num ponto crucial da nossa disciplina, que é entender como é que eu vou fazer o acompanhamento disso tudo que eu fiz a previsão, que eu planejei. Nesse sentido, nós temos aqui dois mecanismos básicos. Um mecanismo se chama monitoramento. Ele é o acompanhamento contínuo, olha que bacana aqui, contínuo e sistemático das atividades previstas. Gente, não é acompanhamento contínuo, sistemático das atividades que já foram realizadas ou que a gente ainda nem pensou nelas, não tem jeito, mas daquelas atividades previstas, verificando se a execução do projeto está ocorrendo conforme planejado. O monitoramento acompanha o trabalho que está sendo realizado. Isso tem o sentido de entradas, mais processos, mais saídas, com foco na eficiência. Eficiência significa resultado. Tá? Eu tenho que dar um resultado correto. Eu tenho que dar um resultado positivo. Então, o meu projeto, para ele ser considerado bacana, ele tem que mostrar resultado. E como é que eu mostro o resultado? Por meio de indicadores. Eu previ uma redução de 80% dos focos do mosquito da dengue na primeira etapa do projeto. Eu implanto esse projeto, executo as minhas ações e vou monitorando. As atividades previstas, elas de fato contribuíram para a redução de 80% do aumento de casos de dengue na escola? É uma boa pergunta para o monitoramento. Quando eu tenho pontos positivos, eu digo que o meu projeto ele foi eficiente, ele trouxe resultado positivo. Essa é a fase do monitoramento. Eu tenho também um outro instrumento avaliativo muito interessante na gestão de projetos e no gerenciamento de projetos educacionais, que se chama avaliação. A avaliação nada mais é do que a análise do resultado que eu já obtive por meio da realização de atividades do projeto, verificando em que medida os objetivos foram alcançados. A avaliação mede também os resultados e os impactos, com foco na eficácia. A eficácia, gente, é a coisa certa, é fazer a coisa certa. Quando eu falo de eficiência, eu estou falando de fazer o jeito certo. Então, quando eu tenho a efetividade, eu estou me relacionando com os dois conceitos, eficiência e eficácia. É fazer a coisa certa da maneira correta, da maneira certa. E essas etapas de monitoramento e avaliação do projeto vão mexer exatamente nessa questão de me demonstrar se o que eu previ eu executei e se eu executei da forma certa. E se a forma certa me trouxe resultados positivos. Então, eu já posso falar coisas boas, digamos assim, do meu projeto, aquele que foi previsto e foi executado. Então, o nosso conteúdo nessa unidade número 4 e que engloba também a unidade número 5, vai dizer respeito a esse acompanhamento contínuo e sistemático, que se chama monitoramento, de tudo aquilo que eu previ. Previ aonde? Lá no cronograma. Lembram que o cronograma é uma etapa do desenvolvimento do projeto e que o cronograma é um elemento obrigatório em todo projeto?
seja ele de pesquisa, seja ele projeto para vender, seja ele projeto para implementar na escola. O cronograma vai me falar das atividades que eu previ para começarem agora, amanhã, ou para começarem daqui uma semana, ou daqui um mês, ou daqui um ano. Tudo tem que estar previsto. Por quê? Por meio desse cronograma, eu verei as atividades e verei se elas são de fato eficazes, ou se elas são eficientes. E quando elas forem realizadas, eu verei a eficácia delas, né? Por quê? Porque a eficácia é visualizada na avaliação e a eficiência é traduzida no monitoramento dessas ações que eu faço. Então agora eu já posso caminhar mais um pouquinho com vocês para falar que esse monitoramento, ou seja, o acompanhamento de um projeto, deve responder a algumas perguntas muito específicas. Por exemplo, de que maneira será verificado se o projeto está sendo executado conforme planejado? É monitoramento. Que observações serão feitas para avaliar seus resultados? É monitoramento. Como serão obtidos os dados sobre o andamento e os resultados do projeto? Que indicadores de resultados serão utilizados? É monitoramento. É o acompanhamento sistemático e contínuo. Que medidas preventivas serão adotadas para assegurar o sucesso do projeto? Isso é monitoramento, de acordo com Moura e Barbosa. Depois que eu já falei de monitoramento e falei aqui questões específicas, ele tem que responder, eu já posso falar aqui agora da avaliação. Avaliação nada mais é do que eu fazer a verificação se o resultado do meu projeto foi positivo ou negativo, se ele deu certo ou se ele deu errado, se ele causou impacto positivo ou negativo e se alcançou as metas e os objetivos que eu queria alcançar. Isso é uma avaliação. Nesse sentido, eu tenho algumas etapas interessantes aqui da avaliação e que são colocadas pelas nossas autoras. A avaliação, ela engloba aqui 3 vertentes ou 3 fatores, 3 etapas bastante delimitadas e que eu gostaria que vocês pudessem me acompanhar na explicação delas. Eu tenho um aspecto da avaliação que é o diagnóstico. É um tipo de avaliação que se faz da realidade onde eu vou atuar. Principalmente quando avaliamos quais ações poderão ser implementadas para modificar essa realidade. Depois eu tenho um outro aspecto, que é a questão do controle. Esse controle acontece a partir do momento em que é verificado se o que foi acordado no planejamento está de fato sendo realizado. Se existe um casamento entre a realidade diagnosticada, a intervenção que se pretende fazer e as ações que estão sendo ou foram planejadas para essa intervenção, de forma a alcançar um resultado de satisfatório para cima. O que for insatisfatório, a gente vai ter que fazer uma correção da rota e prever novas ações para o controle do que a gente previu e para alcançar o resultado que a gente está querendo. Também aqui, um outro aspecto da avaliação é a classificação. Essa a gente conhece muito bem, porque a gente faz avaliação sistemática dentro das escolas e daqui uns dias vocês farão classificação.
farão uma avaliação classificatória, ela é pontuada, não é isso? Vocês farão uma prova valendo quantos pontos? 55 pontos, né? E vocês deverão alcançar aí uma média razoável para que vocês possam ser aprovados nessa disciplina. Vejam bem que depois que todos os resultados estiverem na minha mão, estiverem aqui no portal, eu vou fazer uma classificação. Fulano de tal tirou 55. Eu espero que sejam muitos. Fulano de tal tirou 40. Fulano de tal tirou 35. E fulano de tal tirou 2. Entre os 55 e o 2, eu vejo o que houve de incongruência e tenho que tomar algumas providências para que o de 55 continue tirando 55 e o que tirou 2 chegue no patamar de 30, de 40 e de 55. Vejam os desdobramentos que a minha avaliação pode tomar dentro de um contexto escolar. Queria parar um pouquinho aqui na questão do monitoramento e da avaliação de um projeto educacional, porque nós precisamos trabalhar com 3 dimensões da avaliação, para que vocês entendam em que momento ela pode acontecer. Então, a gente pode falar que a avaliação ela tem 3 dimensões, que são exatamente os momentos onde ela acontece, a avaliação acontece. A gente faz uma avaliação diagnóstica ou ex ante, e como vocês já sabem, é uma avaliação que realiza o levantamento da realidade do público-alvo. Sempre que nós temos um projeto e gostaríamos de implementar um projeto, obrigatoriamente nós nos debruçamos para fazer um diagnóstico daquela situação, porque senão nosso projeto foi para o beleléu. Nós temos também, foi para o beleléu antes de começar, não é isso? Nós temos uma avaliação processual que acontece durante toda a implantação do projeto, e aqui essa avaliação ela se parece muito com o monitoramento, né? Porque eles andam juntos nessa etapa. Então acontece durante toda a implantação do projeto e tem como objetivo verificar possíveis incongruências de caminho que foram planejados e a meta que se quer alcançar, ou o objetivo que se quer alcançar com a atividade que foi proposta. Isso tudo, se a gente consegue cercar no processo, isso aqui já nos dá uma base bastante boa do sucesso do nosso projeto. E, por último, o conjunto ou pós-facto, na linguagem que a gente costuma falar mais, né? Na verdade, é uma etapa que a gente se debruça para fazer uma avaliação do conjunto do projeto. Porque quando a gente coloca na balança se o projeto deu certo ou se deu errado, a gente primeiro faz uma avaliação detalhada de item por item e temos resultados parciais de cada item, de cada parte do projeto. No entanto, nós já sabemos com clareza que nem sempre são os detalhes que nos dão a mensuração do sucesso desse projeto, mas o todo, o conjunto. E aí, de tempos em tempos, a gente verifica que um item que levou o projeto para baixo é compensado por um outro indicador, por um outro item que deu resultado positivo. E isso na balança nos habilita a falar que o nosso projeto
é um projeto de sucesso ou pode ter sucesso chegando na maturidade aí de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos ou 10 anos. Então, quem vai nos dar essa dimensão é a avaliação conjunta do nosso projeto. Então, vocês podem agora verificar que nós temos muitos elementos para falar do nosso projeto. No entanto, como os projetos acontecem sistematicamente e ao mesmo tempo dentro de uma escola, temos vários projetos acontecendo, existem mecanismos de fazer gestão desses projetos. Um dos mecanismos muito utilizados atualmente são os softwares de gestão de projetos. E esses softwares, vocês devem conhecer algum. O MS Project é um desses softwares. Eles são amplamente utilizados nas engenharias para fazer a gestão das várias etapas do projeto e fazer a vinculação dos resultados, das entradas, das saídas, dos caminhos que o projeto vai tomando. A gente pode falar que esses softwares de gestão de projetos têm funções muito específicas e muito importantes para a condução e para o sucesso do projeto. Gostaria que vocês colocassem atenção nessas funções que eu marquei aqui agora. Por quê? Porque elas nos dão um termômetro bastante interessante de como o nosso projeto está indo. Se ele é de fato efetivo, ou seja, se ele tem eficácia e se ele tem eficiência. E a partir dos resultados ou das combinações dos indicadores que esses softwares de gestão nos mostram, nós podemos tomar decisões. Galera, veja bem, a gente não utiliza um software de gestão de projeto à toa. Eles abrem enormes possibilidades para nós. Para quê? Para que nós possamos tomar decisão. Em vez da gente gastar tempo com datilografia, com digitação, com um tanto de coisa operacional, esse software ele faz isso tudo para nós e coloca as várias possibilidades de gestão que se abrem diante de nós. A gente só tem que decidir qual vai ser melhor, em que momento, com que dinheiro a gente vai fazer e o impacto dessa decisão na vida, por exemplo, da escola. Então, vejam que são 1, 2, 3, 4, 5, 6... Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 funções que Moura e Barbosa nos indicam relacionadas ao software de gestão de projetos. Peguem com força nessas 8 funções e vocês verão que bacana que essa ferramenta é para nós e como essa ferramenta nos auxilia. Então, com isso, eu quero terminar aqui a minha conversa com vocês hoje, pedindo a vocês, por gentileza, que estudem essa unidade com muito carinho, com muito cuidado, porque ela será objeto da nossa avaliação no mês de abril, tá ok? Vocês podem estudar também a teoria na prática e o recapitulando, que nos dá aqui uma síntese bastante interessante entre os conceitos, né? As nossas autoras vão falar do monitoramento e da avaliação em 3 linhas. Identificamos a diferença entre monitoramento e avaliação, um com foco na eficiência, outro com foco na eficácia,
Um não vive sem o outro. Se você não fizer o monitoramento, a sua avaliação vai ser péssima, vai ser negativa. E não tem como você fazer somente monitoramento se você não fizer a leitura correta, uma avaliação correta do seu projeto. E essa leitura correta, ela vai te levar a decisões corretas, tá ok? Então a nossa referência nessa unidade foram dois autores, Moura e Barbosa, no livro Trabalhando com Projetos, Planejamento e Gestão de Projetos Educacionais. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixem as suas dúvidas, por gentileza, lá no fórum. Terei maior prazer em responder a todas as dúvidas e ansiedades. Com isso, nós finalizamos as nossas unidades para estudo. Se preciso for, voltem lá no nosso portal, vejam as unidades 1, 2, 3 e 4 e a unidade número 5 nada mais é do que uma reflexão mais apurada de tudo que foi falado nas unidades 1, 2, 3 e 4. Vou parar por aqui agora, vou disponibilizar essa aula na internet para vocês, no YouTube. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Meu abraço e até lá daqui a pouco no fórum. Tchau!